Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter uma live muito boa. Hoje é a história da vitória do esporte, né? Na vida da atleta Ana Cláudia Gomes, né? Uma certa vez a Ana escreveu nas redes sociais um texto muito bonito, né? Contando a história de superação, né? Da vida dela. Então, foi muito interessante essa história, até foi bem marcante, né? Então, quando eu pensei em fazer as lives, essa história eu queria falar, né, com vocês, conversar com ela, porque foi uma história que marca muito, né? E tem vários atletas, várias crianças que às vezes precisam saber de história de superação, de como foi a vida dos atletas, o que aconteceu para abrirem, né, as portas para a vitória, para o esporte, para as artes, né? E assim a pessoa consegue sair, às vezes, de depressão, às vezes de tristeza, às vezes de problemas que ela esteja tendo. Então o esporte sempre ajudou muito, né? E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi essa história de vida dela dentro do sumô, do judô, né? Quais foram as mudanças que ocorreram na vida dela. E ela também ajudou muita gente com um projeto que esse eu precisava contar também, porque eu sou muito fã desse projeto que ela começou, que foi um projeto que ela ensinava sumô para cegos. Foi pioneiro. Eu sei que depois eu trabalhei com esporte especial, né? E foram eles que me ensinaram muito para depois desenvolver um projeto de lutas. Então, eu queria muito que ela contasse como que foi esse trabalho dela, né, com o sumô para cegos, né, até onde foi, que foi pioneiro no Brasil aí, tá bom? Antes de eu continuar, né, deixa eu falar um oi pro pessoal. Oi, pessoal, como é que vocês estão aí? Taca, o Rui entrou, Priscila, Sumô Rio, Samanta, Flávia, Larissa, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem nessa pandemia, se cuidem, tá bom? Entrou o Wellington, Danusa, ó, que legal. O Adriana, Sugano, né? Tudo bem com vocês? Desculpa, às vezes eu não consigo conversar muito com vocês no meio da live. Vocês estão me escutando bem? Se tiver algum problema de conexão, falando nisso, deixa eu já ligar meu 4G aqui. Pronto. Então, se tiver algum problema na conexão, por favor, me avisem. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentar com a Ana, saber o que aconteceu na vida dela, pode, fiquem à vontade, tá? Se às vezes passar muito rápido e eu não falar, pode fazer 2, 3 vezes que daí uma hora eu vou falar, tá bom? Às vezes eu só não pergunto quando não tá muito no contexto, tá bom? Do que a gente tá falando no momento e para não perder o fio da meada. E antes de continuar, deixa eu só falar uma coisinha da semana que vem. É melhor falar no começo, que às vezes o final é tão... acabou, 20 segundos, aí não dá para apresentar. A próxima live foi uma sugestão do presidente da Confederação Brasileira de Sumô, Oscar Moril Tsuchiya, e vai ser com o deputado estadual, Hachiro Shimomoto. Então, nossa, vai ser muito legal, que tem várias perguntas para fazer para ele, né? Então, se vocês também já tiverem perguntas, quiserem saber um pouquinho, né? Ele se nomeia fundador do sumô feminino no Brasil. Então, a gente vai saber essa história. Por que ele é tão importante no sumô feminino no Brasil, tá bom? Então, agora eu vou convidar a minha convidada, Ana. Então, peraí, deixa eu só colocar aqui e falar uma coisinha da Ana. A Ana, ela é atleta da cidade de Salto, da equipe norte de São Paulo. E então, contando novamente, ela superou bullying, superou depressão, né? E hoje vai contar pra gente como que o sumô mudou a vida dela, entrou na sua vida. E depois disso, ela teve várias vitórias, foi para mundial, né? Vai contar como que foi sua vida de atleta, né? E ela também ensinou várias pessoas a lutarem sumô, ensina até hoje, ensina judô também. Então é muito legal essa história. Agora eu vou convidar a Ana, então, tá bom?
Só um minutinho. Pronto. Oi, Ana! Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, você está me escutando também ou não? Tô escutando. Então tá Ah, bom. legal. Qualquer probleminha a gente fala aí, tá bom? Os nossos amigos aí, já tem bastante amigo olhando a gente Perfeito, aí. Então tá bom. legal. Ana, eu queria contar hoje, eu já falei até na introdução, a sua história de vida, porque eu lembro que Sim, você estudou uma vez e eu achei que foi muita história de superação, de vitórias. Então eu queria que você contasse pra gente essa sua história, porque vai ajudar muitas outras crianças e jovens, né, que estão começando na vida de atleta e tal, né? Então, eu vou fazendo as perguntas, aí você vai me falando, tá bom? A perfeito, primeira combinado. então, tá bom, obrigada. Assim, ó, conta um pouquinho como foi a sua infância, a escola, se houve bullying, o que que aconteceu na sua infância? Bom, eu, né, sempre fui grande, né? A minha Uhum, estatura sempre foi grande, então, assim, essa questão de bullying, ela veio um pouco depois. O problema todo, né, na verdade, começou, então, como eu sempre fui uma criança maior, eu sempre sentava um pouquinho mais no fundo. E aí uhum, tinha aquela galerinha da bagunça. Eu acho que, né, quem é professor, né, convive com essa realidade aí, né? Tem aqueles alunos que dão um pouquinho mais de trabalho, né? Mas eu, né, não tinha esse problema. Eu sempre fui bem educada, graças a Deus aí meus pais sempre deram uma boa educação. Mas eu fui um certo dia agredida, né, uhum. pela professora. Isso eu Nossa, tinha 7 anos de idade, né? Uma escola, inclusive, aqui da minha cidade, né? Eu faço questão de falar, porque eu acho assim, né, chamada Acilino. Então, essa uhum. escola, essa professora me agrediu, tirou a sandália do pé e me bateu. Falou, se Nossa, você contar para o seu pai, você já sabe o que vai acontecer. E como eu vim de um regime de educação muito, assim, rígido, né? Respeitar os mais velhos, enfim. uhum. Aí eu fiquei com aquilo, né? Voltei para casa, chorava bastante, mas aí minha mãe perguntava para mim, Ana, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada. E daí no dia seguinte eu já não queria mais ir para a escola, né? Começou Uhum. aquela coisa, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Aí meus pais foram lá na escola, mas assim, não entendiam, porque ninguém, na verdade, na escola ninguém sabia, assim, né? Se fosse perguntar, seria para os alunos. E Nossa, ficou. Aí meu pai já não compreendia tanto, que meu pai era muito rígido, então meu pai achava que bater que ia resolver, então eu apanhei bastante nessa época. nossa, Minha mãe era mais compreensível, então isso também foi uma coisa que acabou deixando algumas marcas, né? Eu acho que essa questão de bater não é legal também, né? Tem outros meios de educar, eu acho que educar não verdade. é assim. Uhum. E aí trocaram eu de escola, e aí na outra escola também não tive muita sorte, vou dizer assim, que também eu comecei a chorar, aí as professoras perderam a paciência, a diretora chamou a polícia para mim, chamou, na Nossa, verdade, a guarda municipal, guarda Nossa, municipal. Aí a guarda caramba. veio, daí eles ligaram para minha mãe nesse meio tempo, aí minha mãe veio, daí eles, daí o guarda falou para minha mãe, falou, não deixa tua filha aqui mais nem um segundo, porque onde já se viu chamar a guarda municipal para criança, não tem Nossa, cabimento. É um problema que a nossa, diretora deveria resolver, né? sim. E só porque É, você estava chorando, né? sim, sim, porque eu tava chorando, não queria ficar, queria minha mãe, e aí eles aí foram lá, acharam que o meio mais fácil seria esse, aí tudo bem. Aí Hum, passou esse período e eu me nada de querer ir para a escola, eu não queria ir para a escola de jeito nenhum. Minha mãe levava eu no psicólogo e aí hum, a psicóloga não conseguia tirar nada de mim, eu me fechei, comecei a me fechar. Aí uhum, minha mãe chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer, né? Nisso eu já tinha passado por outras escolas também. hum, E eu não contava. Contava, não contava, não contava. Até que chegou um certo dia, né, depois de um bom tempo, e aí eu tinha 7 anos,
já tinham se passado, eu já estava com 11 anos, 4 anos, né? Olha quanto tempo. E aí minha mãe já tinha desistido. Daí nesse momento eu não estava mais indo para a escola, não. Aí minha mãe falou, não sei mais o que fazer, né? Não sei. E eu nesse meio tempo eu já estava, né? Comecei a obesidade, né? Desenvolver obesidade. Que até uma certa idade eu era uma criança, assim, com peso normal, né, dentro do que a medicina, né, considera aí o correto. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a engordar, eu não queria mais me relacionar com nenhuma outra criança, não queria brincar, não conversava nem com as pessoas da minha casa também, né, me fechei totalmente. Falei, não quero... foi uma coisa bem complicada. Aí, você era certo dia... Para, né, ter uma depressão firme, né? E obesidade se dá também por problemas emocionais, né? Exato. E aí a minha vida era assistir TV, jogar videogame, comer e não fazia nada, né? Mas além disso, não saía nem de dentro de casa mais. E aí eu já não tava. Aí o pessoal começou, né, que tipo, mas como já se viu, né, não vai na escola, daí já queriam acionar o conselho tutelar, porque não era correto, está fora da escola. Mas ninguém buscava entender, né, a problemática de tudo isso, que tinha causado tudo isso, né, e eu também não me expressava. Aí um certo dia, eu acho que alguns de vocês conheceram o William, né, que na verdade, o pessoal falava que ele era meu irmão, mas ele não é meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é por parte de pai só, e o William é irmão dele. Aí o William veio na minha avó um dia e convidou, olha, eu tô jogando vôlei pela prefeitura e tal, né? Aí perguntou se eu não queria fazer nenhuma atividade física dentro dos programas da prefeitura, falou que era gratuito, que tinha muita modalidade. Vamos lá um dia, né, conhecer o que tem. Aí eu falei, vamos lá, né, não custa nada, né, ele conseguiu me convencer pelo menos a sair de casa. E lá, a mãe dele é ex-esposa do meu pai, e aí eles foram lá, me levaram até o local, aí me apresentaram as modalidades, e eu me interessei pelo judô. Falei, vou conhecer o judô, né. Eu bati o olho e falei, né, não conhecia, então eu falei, vamos conhecer o judô, né. Aí eu fui lá, assisti uma aula, observei a aula, eu achei interessante. Aí eu voltei para casa e falei para minha mãe, eu quero fazer judô, eu acho que é legal, eu gostei. E aí minha mãe, né, ficou assim, surpresa, nossa, né, como assim? Que bom, né? Aí tudo bem, que bom. Aí ela, beleza, eu fui, ela comprou um judogi para mim, e aí eu fui lá, conhecer o judô, fiz a primeira aula, depois, eu não vou entrar muito nessa questão agora de como, né, que já envolve a equipe norte, mas o Sensei Everton, ele era o professor de judô lá, ele passou pelo sumô também, foi graduado no sumô, faz parte do início do sumô, nessa retomada da equipe norte, né, porque a equipe norte já existia, mas ela estava parada, né, então, a praticar o judô lá com ele. E aí, tipo, em 6 meses eu já estava indo para as competições, ele me federou, né? Ele achou que eu era grande, para o padrão das meninas normal, né? Eu era bem grandona, já lutava no pesado, com peso. E aí eu comecei a competir e comecei a gostar bastante, viajar, né, com a equipe. Isso também foi uma evolução, né? Porque só que ainda não me relacionava, eu era ali, né? Tipo, só que o judô, ele, assim como o sumô, são modalidades que precisa treinar com o parceiro, né? A gente até faz, né, treino sozinho, como a gente está fazendo agora na quarentena bastante, mas a gente precisa interagir, ter essa interação, essa questão aí da socialização. É muito trabalhada indiretamente, até indiretamente, né? Sem a gente
forçar muito, ela acontece. Então aí eu falava, não, legal, vamos lá, mas eu era ali no meu cantinho, eu ia lá para competição, voltava, mas aí, né, aquela interação, o próprio professor foi indo. Aí eu cheguei na época e falei para minha mãe, isso foi o susto boom maior, né, porque daí eu falei, mãe, eu quero voltar para a escola. Nossa, olha que bom. E ela já estava, né, ela falou, Ana, como assim? Eu falei, não, eu quero voltar. Daí ela ficou sem entender. Naquela época tinha classes de aceleração, que era como se fosse um supletivo, só que para crianças com menos idade, né? Supletivo já é para adultos. E aí eu consegui ainda não ficar tão atrasada. Acabei ficando ainda 2 anos, né, com a escola atrasada, depois de toda essa maratona. E eu fiz essa aceleração, estudei com esse sistema, né? Cada 6 meses eu fazia uma série, fui evoluindo aí na parte da socialização. Depois da escola eu consegui mais à frente, né? Quando era mais velha no supletivo também, acabei ficando 1 ano ainda atrasada, mas não tive um prejuízo ainda tão grande, né? Consegui correr atrás dessa parte. E ali treinando judô, depois de um tempo, né, de alguns anos, veio um dia o sensei Higashi com o sensei Kiyota, acabou indo lá no dojo, convidar o sensei Everton para fazer uma apresentação de sumô. Falou, uma apresentação de sumô lá, né, conhecer, a gente pode vir qualquer dia, né, um sábado, para apresentar para o pessoal do judô. Quem sabe o pessoal do judô não se interessa em fazer sumô. Só que nesse dia o sensei acabou não perguntando pro sensei Higashi Kiyota se tinha feminino, né? Ele falou, para treinar vem só os meninos, porque achava que sumô era só para menino, né? Até então. E foi quando? Que ano foi esse? Esse aí foi lá em torno de ano 2000. Mais ou menos. E aí? Aí do feminino ainda estava bem, ainda acho que no começo, né? Você é dessa época aí, né? Eu comecei você pode... sim. Então. E foi por causa da academia que eu comecei. Legal. Eu acho que a maioria, né? Boa parte da galera que treinou sumô foi, acho que através do judô que acabou... Né, eu acho que por conta dos imigrantes japoneses, né? Eu acho que os senseis mais antigos do judô aí teve muito contato com o sumô, né? Pelo que a gente escuta. Vários. Mas foi vários. A gente começa a ver o pessoal. Mas aí foi assim, aí aconteceu aquele sábado, aquela aula, aí foram meninas. A Luciana, sua xará, não sei se você se lembra. Lembra da Lu, né? A Lu era forte, muito forte a Lu. Aí a Lu foi, junto com a tia Clara, né? Aí ele falou, veio umas garotas. Tinha a Dani também nessa época, não é a Dani lá de Salto, é uma outra Dani que era lá de Atibaia também. Aí, pequenininha, né? Eu lembro. Aí eu falei assim, não, legal. Então, próximo sábado as meninas também estão convidadas, aí meio que convocadas para vir no treino. Aí eu fui lá também, no segundo sábado, né? Aí treinei, me adaptei bem também, gostei, foi bem legal. Aí logo, acho que tinha mais ou menos um mês que a gente estava treinando, daí a gente já foi convidado para ir para Salesópolis, foi a primeira competição minha, lá em Salesópolis. Nessa época tinha Karina Criboli, eu lembro, Janaína de Deus, essa galerinha aí. Fernandona, né? Sanuda. Só pedreira. Eu só lutava com as pedreiras. E eu tinha idade de infantil, mas naquela época não tinha infantil, eu tinha que lutar com as meninas adultas. Verdade. De adulto eu tinha. Verdade. Só não tinha idade. Mas eu lembro que naquele campeonato lá eu apanhei bastante, ganhei bastante experiência naquele dia, né? Não foi
Foi bem. Normal, né? Mas foi A gente no começo. é, com pouco E, tempo, daí depois foi Santa Amaro, eu lembro que a gente foi para Santa Amaro, foi bem legal lá também. E aí foi continuando, né? Daí as meninas foram se interessando cada vez mais, foi bem legal, uhum, e eu continuei treinando. Daí eu falei, não, daquele dia eu falei, ah, legal, eu acho que dá para conciliar, vamos uhum. treinar. E continuei, né? Firme e forte. Foi bem bacana. Mas foi assim que eu dei início no sumô. Ah, então deixa eu fazer outra pergunta. Quando que o esporte, quando que no esporte, né, você viu essa luz, essa saída? Qual foi a motivação que te falou, não, agora eu vou sair de casa, eu vou voltar para a escola, eu quero aprender, eu quero sair, eu quero participar, né? Como que foi esse processo de cura, né? Porque você estava fechada, né, para o mundo, para todo mundo. Então, queria saber essa parte, assim. Ah, e só um minutinho. Me perguntaram qual que é o tema da live, né? A live eu coloquei como a história de superação da atleta Ana Cláudia Gomes, porque ela vai contar tudo sobre o esporte na vida dela e o que transformou, né? Então, esse é o tema. Então, vamos lá. Eu acho que assim, o primeiro boom foi o que eu, né, já citei aí, que quando eu comecei a interagir com os colegas de treino lá no judô, eu comecei a sentir que eu poderia, né, que as pessoas poderiam não ser tão ruins assim, porque a visão que eu acabei tendo, o impacto disso foi tão grande que até 18 anos eu não conseguia dizer eu te amo nem para o meu pai, nem para minha mãe, Nossa, sabe? Então, assim, a cabeça de uma criança é muito complicada, né? Hoje, lógico, as coisas estão muito mais evoluídas, né? Creio eu, e pelo que a gente vê, hoje tudo acontece mais cedo, a garotada está aprendendo as coisas mais cedo, mas lá atrás era bem diferente, né? Uhum. Então, assim, o primeiro boom foi esse, ver que eu senti que eu poderia ter colegas, amigos, interagir com outras pessoas de uma forma positiva. Então, isso começou ali no judô. E aí eu comecei a viajar, essa questão das viagens também, de estar Sim. longe da família, ter que viajar, ser responsável, não, eu vou viajar para o judô, eu tenho que ter meu judogi, cuidar das minhas coisas, e lá eu vou precisar falar com outras pessoas, interagir com outras pessoas para fazer as coisas que eu preciso fazer. No sumô, a mesma coisa. Eu vou ter meu Sim. mawashi, minhas coisas para cuidar, vou viajar com o sensei, e, né, com as esposas dos senseis, e lá eu vou ter os amigos que eu vou precisar interagir com eles também. Então, tudo isso foi levando, né, foi construindo, né, foi fazendo cair essa questão, né, do bloqueio que eu criei lá por conta dessa agressão. Então, assim, Uhum. foi trabalho de formiguinha. Foi Sim. algo assim, que foi do dia para a noite, sabe? Ah, Demorou entendi. para. Não, mas ainda bem que aconteceu, né? Isso é importante, né? Porque, nossa, a gente tem que ficar de olho mesmo, né? É complicado, né? Professor falar alguma coisa pro aluno, o aluno já fica totalmente magoado, né? Ainda mais, né, pegar e bater assim fisicamente. É algo que eu acho que para uma criança é totalmente chocante, marcante, né? E foi muito bom que você conseguiu hoje falar sobre isso, que você consegue superar, né? Viu o quanto que ainda bem que você saiu, né? Você foi pro esporte, você cresceu, liberou, né? E ficou e assim é bem mais feliz, né? Do que, né? Por problemas de Não. pessoas que não sabem se resolver, né? E foi muito Com errado. certeza. E uma coisa que foi reflexo disso, eu acho que assim, muita gente. Hoje as pessoas acho que enxergam a minha pessoa de uma forma diferente, mas a garotada até falava, nossa, aquela menina é chata, a Ana é chata, nossa, ela é muito, não fala com ninguém. Mas assim, as pessoas não sabiam o real motivo, né, de eu ser assim, fechada. E Sim. isso bem depois. Eu falo Uhum. porque eu lembro das meninas do judô e do sumô comentando, nossa, a Ana não fala com ninguém, nossa, a Ana não puxa assunto com ninguém. Mas o motivo, isso demorou, isso né? Eu acho que a evolução, eu falo, depois que eu comecei
principalmente no sumô, que eu viajei, primeira vez em 2015 indo para o Japão. Aí eu vi que realmente eu comecei a tomar outros rumos e falar, nossa, vou ter que ficar tantos dias longe de casa e com outras pessoas. Aí eu fui, né, a situação foi me colocando, me obrigando, entre aspas, a interagir cada vez mais. Então isso foi me transformando, me moldando aos poucos. Mas realmente foi um processo bem longo. E sabe o que eu acho muito legal? Porque várias vezes eu fui para o campeonato de salto e alguns anos, né, atrás você já puxava o campeonato, organizava, né? Eu falava, nossa, a Ana fala hiper bem. Eu sempre falei isso pro Taco. Eu falei, ela organiza mó bem, né? Ela fala bem no microfone, né? E tem uma postura, né? E eu achava o máximo, né? Porque é verdade, você sempre foi mais, assim, mais na sua, né? E a gente não sabia o porquê mesmo, né? Até quando eu li o Sim. texto que você escreveu, eu falei, nossa, que história, eu não sabia disso. E é muito legal você estar falando hoje em dia, assim, né? Mas eu sempre admirei o jeito que você chegou a conduzir vários campeonatos, como sensei com seus alunos, eu acho ótimo, inspiração. Obrigada. Então, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Quais foram, então, assim, olha que legal, a vitória que você teve no esporte, né? Mas diz pra mim, assim, no sumô especificamente, quais foram seus títulos no esporte, né? E para onde você já foi representar o Brasil? Legal. Bom, título, né? Assim, acho que, né, assim como a Lu, a gente já está aí há alguns anos, a Lu muito mais que eu, mas eu fui, né, como eu falei, quando eu comecei não tinha infantil, então eu já lutava no adulto. Eu também. E aí depois começou, eu peguei a época do juvenil, daí eu consegui, né, lutei no juvenil, fui diversas vezes aí campeã paulista, campeã brasileira também, diversas vezes, e aí teve alguns títulos, o sul-americano também, já fui campeã sul-americana mais de uma vez, né, teve alguns vice-campeonatos também, e assim, eu falo, não é por engrandecimento, mas eu acho que a maior conquista que eu tenho, acho que todo atleta que luta sumô almeja esse sonho que é trazer uma medalha do Mundial. E eu valorizo muito aquela medalha, mas não por conta do valor medalha, porque eu ganhei, eu subi no pódio no Mundial, não é por isso. É porque eu sei o peso, né, que para mim chegar ali, todo o peso, né, o preço que eu paguei para conquistar aquela medalha. E não fui eu sozinha, foi um trabalho de todos. Fala, aquela medalha não é minha, ela é do Sensei Higashi, ela é do Sensei Kiyota, né? Nossa, eu não posso deixar, né, de citar. Lembro quanto Sensei Kiyota diversas vezes não tinha ninguém para treinar comigo, ele pegava e me treinava sozinho. Então, assim, eu nunca vou me esquecer. São coisas que Dona Valderez, né, tá lá no céu, né, olhando por nós, mas ela também foi uma pessoa que eu lembro que ela com o Sensei Kiyota, meus pais não tinham muito conhecimento disso, então quando eu tive que tirar meu primeiro passaporte para poder viajar para o exterior, foi eles que me colocaram no carro, eles que foram lá, me levaram, preenche formulário, não era aquela coisa de computador naquela época ainda, 2006, não tinha tudo isso, né? Eu até falei 2015 lá atrás, mas 2006 tinha 2005, tudo isso. Não foi? 2006. 2006. Verdade, foi 2006. Em 2015 a gente foi juntos, né? O Taka, você... Aí 2006, e acho que assim, por que essa medalha então teve esse valor? Por tudo isso, todas as pessoas que estavam por trás, né? Minha mãe também, porque minha mãe ela sofreu bastante com essa questão, desenvolveu diabetes por conta de tudo que ela passou, né? Tanto que ela acabou sofrendo, né? Por conta dessa situação.
Então, essa medalha, eu falo que ela carrega esse peso por tudo isso. Então, 2006, né, e Japão, acho que é um lugar que todo mundo que pratica judô, sumô, tem vontade de ir para o Japão um dia, tem um sonho de conhecer o berço dessas modalidades. Então, para mim, o primeiro mundial, Japão, e ainda conquistar essa medalha de bronze, que para mim vale ouro, né, eu acho que, assim, essa foi uma das maiores conquistas dentro dessa carreira. E além do mais, além do... Deu branco agora, mas vou lembrar do que eu ia falar. Então, assim, juntou tudo isso. E quando eu retornei para o Brasil, a repercussão foi tão, assim, enorme, né? Por conta de salto, uma cidadezinha lá do interior, daí veio uma atleta, trouxe essa medalha, repercutiu tanto, né? Saiu em tantas... foram tantas matérias, revista Veja, Isto É, programas de TV... Enfim, né, a repercussão foi tão grande que eu acabei, o prefeito chegou, me chamou e falou, eu vou te ajudar, eu acho que você merece alguma coisa, daí conseguiu, intermediou uma bolsa de estudos, foi onde eu decidi, aí eles brigaram, demorou, foi um processo um pouco longo, daí em 2008, eles conseguiram essa bolsa e falou, não, eu acho que você merece, então uma bolsa integral para você fazer a faculdade, você escolhe o curso que você quer fazer. Optei por educação física. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu estava na idade de estudar, mas também não tinha condições de pagar a faculdade. Então, assim, foi uma coisa que veio para mim, eu acho que foi um presente. E aí eu falei, não, eu vou para educação física, e já tinha esse lance que você falou, eu ajudava os senseis, né, dava o suporte para eles lá. Então eu sabia, né, eu gostava daquilo, eu estava já bastante envolvida, então eu falei, não, opa, é a educação física que eu vou fazer, né, então eu acho que foi uma área que abriu totalmente os caminhos. Hoje eu tenho, né, a profissão que tenho graças a essa medalha. Nossa, eu acho que essa foi a porta. Sim, abriu várias portas, né? Eu vou até falar aqui para os nossos amigos, né, porque... as pessoas acham que às vezes o esporte, né, não abre portas, mas olha quantas, né? Na minha vida também o esporte, o judô e o sumô deram uma bolsa na faculdade. Eu paguei a metade. Aí nos últimos 2 anos eu fiz um projeto inclusão pelo esporte da UMC. E eu fiz a faculdade de educação física de graça, os 2 últimos anos, que eram os mais caros. Então, é muito bom você falar isso. Olha quanta coisa o esporte não traz, né? E depois disso, traz carreira, traz vários outros sucessos, né? Então, vamos continuando aqui. Muito legal. Legal. E parabéns pela medalha, foi muito legal mesmo em 2006. Eu não fui nesse mundial, mas eu fiquei muito feliz. Também tem a medalha dela. A Lu também é medalhista internacional aí, né? Eu acho que... Não. Obrigada. Alguém vai fazer um pelo. Vamos fazer uma live comigo. Então vamos lá. Então, continuando. Aí, quando você exatamente começou a ensinar? Depois disso, você fez a faculdade primeiro? Você já ajudava o sensei, né? Então, não sei, foi natural ou você começou a ensinar judô e sumô? Como que foi? Então, eu já ajudava, né, os senseis nos treinos de sumô, né, dava esse suporte, e a Norte, ela teve um período que ela tinha muitos atletas, chegou a ter 50 ali, a gente chegou a ir com 2 ônibus, né, pro brasileiro, teve brasileiro da gente ir com 2 ônibus lotados de atleta, então, assim, teve uma fase aí bem próspera, e aí eu tava ali, sempre dando suporte para eles no que eu podia. Isso foi uma coisa que me educou muito, me ensinou muita coisa também, eu aprendi muito com isso, porque principalmente essa questão da organização, eu sempre fui muito observadora, então como eu era muito quieta, eu observava tudo, eu olhava tudo, então estava ali sempre aprendendo, então isso foi legal. Aí, depois desse período, eu já tinha entrado na faculdade, eu acabei indo para a polícia, tive essa passagem pela polícia, e lá, na Polícia Militar, eu conheci o soldado Alexandre, né, que hoje é cabo, e conheci o capitão Wagner, que ele era o comandante da companhia na época. E aí, o capitão Wagner, ele é super mente aberta,
ele falou assim, não, a gente comentou, ele sabia que Opa, deu uma queda. a gente, ele sabia que a gente era judoca, e aí ele, né, a gente foi conversando, foi construindo, aí eu conversando com o Alexandre, surgiu essa ideia de fazer, escrever um projeto, inicialmente de judô, né, lá dentro da Polícia Militar. Aí a gente começou a trocar figurinhas, escrever, levamos para o comandante, e aí ele aprovou, ele falou, não, legal a ideia de vocês, vamos começar, vocês têm meu apoio, a polícia não pode investir financeiramente, mas, né, a gente autoriza vocês a desenvolver isso no horário de trabalho de vocês. Não, Nossa, caiu de novo um pouquinho. na verdade estão me ligando, por isso que caiu a ligação. Ah, tá, entendi. Aí eu falei, nossa, né, bacana, né? Eu e o Alexandre ficamos super felizes. E aí começou o projeto de judô, chamava Segurança Pública e Educação Lutando pela Vida. A gente começou em parceria com uma escola estadual, Cláudio Ribeiro. Então era polícia e escola. A gente dava aula para a escola inteira de judô. Foi muito. Nossa. Ixi, estão te ligando? Aí juntou a escola com a polícia e a gente dava aula para toda a escola. Nossa. Alguém quer falar com você, hein? Aí foi bem legal, porque toda a escola participava das aulas, né? Foi bem bacana, essa ideia começou daí. Depois a gente começou, eu conversando, estava na faculdade, chegando já no término da faculdade, eu falei com o Alexandre, conhecia tinha uma escola de cegos em Salto, a Devisa, e aí a gente surgiu a ideia de fazer um trabalho com os deficientes visuais. Inicialmente era o judô. Aí, não, era Lutando pela Igualdade o nome do projeto. E aí a gente começou a dar aula de judô lá para os deficientes visuais. Foi uma experiência, o Alexandre, né, falou, nossa, vai ser um desafio para mim. Para mim também era, porque eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, inclusive, em cima dessa questão. Da licenciatura eu fiz falando do judô como ferramenta no processo de socialização, porque foi em cima do que aconteceu comigo. Eu pensei nisso. Sim. E aí tinha a vivência da escola, que nós estávamos trabalhando, eu juntei as duas coisas, e o meu trabalho de conclusão foi em cima disso. Depois veio a segunda etapa, que foi do bacharelado, que foi em cima do judô para cego. Nossa, que legal! Pronto? Aí, internet agora. Internet. Opa! Tá querendo dar um impor em mim aqui. Aí foi assim, a gente começou, eu e ele, a trabalhar com os deficientes visuais. E aí, um dia, a gente conversando, eu me lembro, eu e você, porque eu tinha passado uma vivência do sumô para eles. Aí eu lembro que você já estava trabalhando com os seus atletas, né, especiais, e aí você fez o convite, que tal a gente colocar eles, né, para participar da competição? Os seus já tinham ido para Salesópolis, participado em Salesópolis antes de Salto. Me lembro bem. Aí eu falei, nossa, Lu, mas não, vamos fazer, vamos. Aí nós duas corremos atrás, nos organizamos, e os atletas ficaram super felizes, porque eles iam para um campeonato. Então foi bem legal, aí eu tive a oportunidade de levá-los lá em Salto, participaram junto com os seus atletas, ganharam uns prêmios, né? Separamos lá, foi separado uma premiação para eles, diferenciado, foi bem legal. E foi assim, esse trabalho, né? Então foi algo assim, hoje eu sempre fui desse lado de trabalhar, desde esse trabalho da PM junto com o Alexandre, e ele que me incentivou também a continuar como professora de judô. Ele chegou um dia e falou, Ana, você terminou sua graduação,
e aí estava aberta a vaga de concurso, estava aberto concurso para salto, para sensei, né, para ser técnico de judô. Ele, Ana, presta, e eu falava, ah, não, mas será? Não, não, Ana, você tem que prestar. Você está fazendo, você faz muito bem, e ele ficou. E aí eu acabei prestando, passei, e tô lá até hoje. Desde 2012, assumi o cargo em 2012, e tive essa oportunidade, foi um desafio no início, sem dúvidas, né? É diferente de você estar numa realidade só do projeto social, de repente você vem para o lado que já envolve o competitivo, mas eu fui aprendendo muito, né? Já tinha um pouco da experiência do sumô, porque essa vivência do sumô foi muito importante também para quando eu comecei a dar aula de judô, né? Então acho que uma coisa complementou a outra, então foi bem legal. Então foi assim, essa minha transição, né? E tô aí até hoje. Eu valorizo muito essa questão de trabalho social, principalmente pelo que eu vivi. Então eu vejo que o que eu faço hoje para ajudar essas crianças, esses adolescentes, é uma forma de agradecer, uma forma de gratidão. Eu sou uma pessoa que sempre usa muito a palavra gratidão. Só que a gratidão ela não pode ser em vão, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Falar gratidão é fácil, o difícil é expressar isso. Então, para mim, a melhor forma de agradecer é fazendo tudo isso. Assim, eu poderia citar diversas pessoas aqui, né? Tenho que falar do Sensei Toro também, Sensei Toro que fez a live semana passada com a Lu. Sensei Toro também me ensinou muita coisa. É uma pessoa que me ajudou muito também. Então, assim, eu tenho que agradecer todos aqueles que fizeram parte do processo, de fato. Que bom. Ana, temos uma pergunta aqui do presidente. Sei que você sofreu bullying no sumô. Você sofreu bullying no sumô? Como você superou isso? Sim, o pessoal, né, tem hábito de falar que quem luta sumô usa fralda, fraldão e não sei o quê, que isso, que aquilo, que tem que ser gordo. O povo tem mania de falar, você é gordo, vai lutar sumô, né? Então, assim, eu superei isso. Eu acho que, assim, quando eu cheguei nesse estágio, que eu sofri essa questão de bullying relacionada ao sumô, eu já estava numa fase que não me importava mais, sabe? Eu já tinha superado aquelas coisas de trás. Então, essas coisas que vieram pequenas, olha lá, a Alexandre acabou de entrar. Alexandre, então, assim, quando aconteceu esse bullying no sumô, para mim já foi indiferente, porque eu já tinha passado daquele estágio ruim. Boa noite, Alexandre. Falei de você já aqui na live. Então, eu já tinha superado tantas outras coisas bem piores, que para mim essa questão do lutar sumô já não importava mais. E o que eu enxergava, que o sumô, assim como o judô, trouxeram muitas coisas boas para minha vida. Hoje eu sou quem eu sou e me tornei, né, a pessoa, pode ser professora ou atleta, enfim. A pessoa que eu sou hoje, o ser humano Ana, foi graças a esses esportes e também as coisas ruins que aconteceram na vida. Eu acho que essas coisas também foram importantes para mim, para o meu crescimento. Talvez se eu não tivesse vivido isso, acontecido isso, eu não estaria aqui, não teria chegado onde eu cheguei. Sim, e foi muito bom, né? Ó, deixa eu te contar, para fazer uma pergunta do sumô de cegos que você fez. Foi um projeto incrível. Eu adorava o sumô para cegos que você desenvolvia, né? Mas depois que você saiu da polícia, o projeto terminou. E só uma última dúvida aqui, que era... Eu acredito que o sumô para cegos dê para fazer legal, só que talvez tenha que dar alguma adaptada, tanto na saída e talvez fazer no tatame. Não sei, é a minha ideia, mas o que você acha? Então, esses trabalhos em parceria com a PM, eles continuaram, né? Depois o Alexandre acabou também saindo, mas a gente deu continuidade, acabou continuando o trabalho do judô, pelo menos, com a parceria da prefeitura, né? E hoje, graças a Deus, assim, a gente tem muitos alunos que continuaram, mesmo aqueles que não continuaram nesse trabalho, né? Até hoje a gente vê que se tornaram cidadãos.
Se tornaram Às vezes cidadãos o de bem. 4G é melhor. É. Uhum. Então, eu liguei agora aqui. Eles se tornaram, né, cidadãos de bem, conquistaram muitas coisas aí na vida deles, e eles sempre são gratos também por essa passagem que nós tivemos na vida dele. Aí, respondendo essa questão das regras Uhum. do sumo para cegos, eu acho que também seria interessante ter o tatame, não ser na A terra, né, altura. no doryuan. Tem a altura, a questão da altura, tem a questão de ser na terra, então o risco acaba sendo um pouco grande. Eu acho que se fosse no tatame, como acontece aqueles mundiais, às vezes na Europa, né? Eu acho que seria bem Sim. legal se fosse assim. E começar E talvez unido também. começar com a pegada, de repente segurando no Awash, próximo pelo menos. Eu acho que deveria ser assim como é no judô, né? Sim, sim. Mas é um esporte que, nossa, facilmente é adaptável para cegos. Eu trabalhei muito com deficiente intelectual e, meu, era muito legal. Eu achava assim, eu aprendi muito com eles, eu vi tanta evolução, e principalmente nessa parte de socialização mesmo, de inclusão social. O projeto que eu Com tinha era Judô e Sumô como forma de inclusão. E dava muito certo, eles amavam. É que eu também, em 2012, parei de trabalhar com eles e o projeto foi estendido para as crianças das escolas. Então, foi um outro público, outra forma. Mas, nossa, eu vejo muita coisa parecida do que a gente trabalha. Muito legal. E o projeto também, bacana. o meu deu certo porque eu fui apresentar na Secretaria de Esporte, de Educação. Aí foi Olha só, meio que uma troca, você vê? E é legal, quem bacana, pratica sumo deveria fazer projetos que eles aceitam as com pessoas, é muito bom. certeza. Tem muita saída. E deixa eu fazer então outra pergunta. Hoje em dia, então, você trabalha como sensei de judô. Qual que é a academia? Ou é da prefeitura mesmo? Qual que é o nome da academia? Isso, eu sou funcionária pública, né? Trabalho na Secretaria dos Esportes da Prefeitura da Estância Turística de Salto. A gente abrevia, né? Chama Judô Salto, a equipe, mas é a equipe do município, que representa o município. Sim. Então, para quem quiser fazer judô em salto, as portas Fica aí o estão convite, abertas, né? com certeza. Sim. Agora eu vou falar outra coisa também. Você trouxe vários atletas para o sumô do judô, e acho que vice-versa, né? É, mas tem uma família que você trouxe que você acertou muito. Até a mãe dele escreveu agora, e isso eu agora fiquei assim, ok. Falou que os filhos não iriam usar fraldas. Como assim? Mas assim, a família dos Vilalbas são os dois irmãos, eles foram agora no último Mundial e o Pedro já ganhou 2 medalhas em mundiais. Então eles são superpotências, porque eles sempre também foram grandes na idade, sempre ganharam todos os paulistas brasileiros. Não sei se todos, mas bem próximo aí de todos, né, que eles participaram, eles são novos, são juvenis e são potências no esporte, mas diz pra gente como que foi esse achado em Salto. João e Pedro, né? Quando eu vim para Salto, assumi o cargo aí no judô, foi um desafio para mim, esses dois garotos. Ah, Bem por grande. quê? Então a nossa história de amor, ela começou no ódio, né? Brincadeira, né? Mas é maneira de dizer. O Pedro e o João, assim, eles tinham uma dificuldade grande de me aceitar, né, como sensei, porque eles vinham daquela, só treinou com homens e não sei o quê, então no começo foi um desafio, eles não queriam me respeitar. Ah, Então, assim, o avô, né, que hoje, né, também não está mais aqui nesse plano com a gente, ele, Uhum. coitado, toda vez que ele ia buscar os garotos lá, a sensei tinha uma reclamação. Era muito engraçado. Eu Aí, entendo porque isso. ele os dois. Então foi bem engraçado esse início. Aí, com o passar do tempo, foi criando aquela relação, eles começaram a entender melhor, e os dois sempre foram grandes, fortes, e aí eles passaram, né, a gente passou a ter essa relação mais próxima, e foi se construindo até que, né, foi feito esse convite.
inclusive a Dani, né, de início até nem fui eu, foi a Dani, né, eu já treinava, eles admiravam, mas tinham vergonha, eles tinham muita timidez, assim, de ficar sem camisa, tinha esse lado, nossa, né, é a preocupação do preconceito mesmo, né, e então ir para o sumô também foi uma vitória, né? Eu sei que eles têm, com certeza, se eles fossem falar, eles teriam uma história aí também grandiosa. E esses garotos sempre foram bem, tanto no judô, né? Eles já sempre foram, como eu disse, fortes, se destacavam entre as outras crianças, né? Não é por eu gostar, por ter esse carinho especial, não, mas eles se destacavam. Até que eles fizeram um treino, começaram, o primeiro campeonato deles também, né, foi em Salesópolis, já se saíram super bem, foram, né, já destaque, já chegou, né, todo mundo já ficou, opa, né, da onde vem esses garotos? E em pouco tempo aí, né, tiveram títulos de campeão paulista, brasileiro, e né, repetiram aí os feitos, né, eu falo, né, hoje eu paro para pensar, eu vejo tudo isso, eu fico muito feliz, né, de ver que eles estão seguindo esse caminho. E depois, logo em seguida, primeiro foi o João, foi para o Mundial, conquistou uma medalha no primeiro Mundial, aí depois, agora em 2019, que nós fomos todos para o Japão, e aí eles tinham um sonho, assim como eu, de viajar juntos, né, realizamos esse sonho. Eu já não estava mais com aquele pique de ir para mundial, já estava meio ali, né, que a vida de professor não é fácil, você sabe bem, né, e chega uma idade também que a gente já tem, né, a vida, ela começa a tomar um rumo diferenciado, e aí eu não estava mais com aquele, não, eu vou para o mundial, e aí eles, não, o Sensei Touro tá fazendo a inscrição, manda o seu nome. Eu falava, não, acho que não. Aí acabei, né, me inscrevendo, aí deu certo, fomos juntos, e foi legal, porque eu pude assistir lá de pertinho, torcer, né, vibrar lá de perto pela conquista, e os dois foram bem, voltamos com as medalhas. Esse Mundial 2019 foi histórico, né, para o sumô. Você também teve a sua atleta que brilhou lá, que foi muito bem, né, foi um mundial bem próximo. Então, assim, foi bem bacana. Eu fico muito feliz pela superação, né? O João hoje não está treinando judô comigo, está no Palmeiras, mas também foi uma conquista, né? Foi um desafio. A gente teve essa ideia de levar ele para fazer seletiva do Palmeiras, entrou, passou na seletiva. Não foi fácil, né? Ficar lá, se manter lá, ficar longe da família, foram muitos desafios para ele, mas isso também eu acho que fez ele se moldar ainda mais, né? Com certeza foi um aprendizado muito grande para ele. Eu acho que nada acontece na nossa vida por acaso, né? Então eu tenho um orgulho imenso desses garotos, né? A gente até costuma falar, né? Chamar eles de brother, de irmãos, né? As pessoas até acham às vezes que a gente realmente é irmão um do outro, né? Não somos de sangue, coração, com certeza. Então, tenho certeza que é só o começo. Eles têm ainda uma carreira muito próspera. Não tenho dúvidas disso. Verdade. Então, tá bom. Vou passar para a próxima agora, então. Uma coisa que eu queria que você contasse sobre a ajuda municipal que vocês têm aí na cidade de Salto de Itu, né? Fala também pra gente o endereço e os dias de treino quando acabar essa pandemia, dia e horário para as pessoas saberem. Legal. Pode falar, Lu, desculpa. Não. É nesse contexto da cidade mesmo. Bom, Salto, assim, de um modo geral, sempre a gente teve um bom incentivo, tá? Eu acho que a gente não teve tempos ruins aqui em nossa cidade, mesmo com trocas de gestão e, enfim, a gente sempre teve um bom apoio, apesar de não ser, a gente não é uma modalidade que o sensei recebe, remunerado pela prefeitura para estar dando aula. Os senseis são voluntários, né? Os dois senseis estão ali todos esses anos, muitas vezes tirando dinheiro do bolso para ajudar os atletas. Então, mas a gente sempre teve um bom incentivo do município, sim. Transporte para ir para as competições, viajar. A gente vê que tem muita gente que tem dificuldade, né, para poder ir para os campeonatos, levar os atletas.
mas quem está aí no Sumo viu que sempre a Norte teve esse apoio, né, de conseguir a condução, a parte do lanche para os atletas, que eu acho que também é uma coisa importante. Um outro lado bacana que ocorre é que os senseis, eu lembro que desde quando eu comecei como atleta lá atrás, né, há 20 anos atrás, eles já compravam um lanche ali, todo treino, pós-treino tinha um lanchinho, refrigerante, e isso até hoje acontece. Então também a gente, às vezes tem criança, né, que vinha ali só, a motivação dele às vezes maior era o lanche, porque a única coisa que tinha ali às vezes para comer no dia era o lanche, né? Então, assim, eu acho que isso aí também tem, quem trabalha em projeto social sabe como é. Então, sempre tivemos esse apoio, sim. E nossos treinos acontecem aos sábados, né? Agora, lógico, né? Como a Lu já falou, conta da pandemia tá parado, mas é de sábado às 13 horas. No Centro Esportivo João Luiz Guarda, conhecido como Buracão, né? Mais conhecido como Buracão lá. Os campeonatos lá são ótimos também. Ai, pena que esse ano a gente não pôde fazer, né, Ana? É uma pena. Agora, uma outra dúvida. Porque tem horas que a Norte é muito técnica, muito forte, sempre foi a pedra do sapato da Nova Central. Mas, assim, tem horas que a gente já viu muitos atletas, e sempre, né, fortes, técnicos e tal, né? E tem esse apoio da prefeitura, mas tem épocas agora que está bem menos atletas, né? E eu queria saber o que você acredita que é essa queda, né, de número de praticantes na região? Ou é fase, não sei. O que você acha? Então, eu acho que muito, assim, tem relação também com a idade, né? Normalmente as pessoas que eu vejo que param é quando chega, né, passa a fase da adolescência, tem aqueles que às vezes começa a namorar, para de treinar, porque não, né, acontece isso também. Mas a maioria, na verdade, eu acho que chega uma idade que precisa trabalhar. Essa questão de, infelizmente, no nosso país, para o esporte não é fácil, né? Hoje eu acho que está muito mais acessível, né? Hoje a gente consegue, o atleta que ele consegue ter destaque, hoje eu vejo que tem bastante caminhos fortes, mas ainda a gente está bem atrás se comparado a outros países da Europa, da Ásia, né? A gente que é atleta, que já viajou, já foi para vários mundiais aí, a gente tem contato com atletas do mundo inteiro e a gente vê a diferença, né? A gente chega lá na raça e ainda consegue resultado. Né, é uma batalha muito grande. Para a gente ir para o Mundial, por exemplo, o ano passado, para a gente ir para o Mundial, conseguir levar todos de salto, classificado 4, a gente teve que trabalhar em todas as festas da cidade. Por exemplo, a prefeitura não podia dar o dinheiro na mão, mas eles nos colocou para trabalhar nos eventos da cidade. Então a gente fez uma maratona, rifa, né? Os pais dos meus alunos, por exemplo, me ajudaram muito. Então, assim, Central. acho que a vida de todo mundo aí que está nessa realidade, que é assim, né? Tem que, exceto quem, né, um ou outro que tem dinheiro, que tem condições de pagar tudo do bolso, né? Acaba sendo assim, né? Eu até me veio na lembrança, às vezes a gente assiste, eu lembrei, esse final de semana eu estava vendo o Luciano Correia ministrando uma aula em um meeting que eu participei, e ele falou, era pai trocínio, mãe trocínio, e é essa a realidade. Então, e não é todo mundo que tem condições da família ajudar financeiramente, e aí essas pessoas acabam ficando no meio do caminho. Verdade, é bem difícil mesmo. E talvez daqui a pouquinho a gente vai ter que entrar numa outra live, tá, Ana? Porque vai estar dando quase 1 hora e eu ainda tenho algumas perguntinhas. E como você vê agora o... Deixou um comentário aqui embaixo, né? O projeto continua em nossos corações e tenho fé que iremos juntos dar continuidade, tudo na hora e no momento certo. E esse tempo é o nosso Criador, é quem sabe. O momento certo. Verdade, Alexandre. Com certeza. Eu não posso deixar. O Alexandre, ele foi muito parceiro, aí a gente trabalhou junto e é uma pessoa que eu tenho esse propósito também. Acredito que ainda a gente vai ter oportunidade de continuar isso. Não sei qual vai ser a forma, mas, né,
Com certeza. Pode falar, A Lu, pessoa que desculpa aí. ajudou, né? Não, não, agora é Com tranquilo, certeza. pode falar. Ah, então, a gente tem 25 segundos. Então, eu acho que eu vou. Pessoal que está na live, a gente vai parar essa live, daqui a pouquinho já vai acabar. E a gente volta em mais uma parte, pode ser, Ana? Legal, Aí você pode dá ser uns sim. minutinhos e entra de novo, porque eu vou salvar essa live.